Vamos aplaudir a Jesus pela vida do Antoniel. Ele vai trazer a palavra hoje aos nossos corações. Glória a Deus. Quero cumprimentar a amada igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Motivo de muita alegria poder estar aqui mais uma vez. Quero agradecer a Deus pela confiança, agradecer ao Senhor por essa oportunidade, agradecer a minha liderança, agradecer ao pastor Alain, pastora Josi, pastor Glaucio, ao pastor Mauro e a todos os pastores que estão aqui, pastor Isaac, todos os líderes e pastores, pastor Mário, todos, por essa confiança, os obreiros também. Eu me sinto muito feliz de poder estar em casa, ministrando a palavra em casa, no meio dos meus irmãos. Me faço acompanhado aqui de um amigo que veio de Portugal para cá, passar alguns dias, e amanhã está viajando para lá. Isaac está ali. Deus abençoe, amigo de infância. Abençoe, meu sobrinho está lá atrás. A galera que veio aí para interceder e para orar. E eu não sei se o profeta colocou, eu quero pedir um amigo da mídia, não sei se ele tem o banner aí, para colocar. Tem aí no WhatsApp? Show. Glória a Deus. Irmãos, eu trouxe aqui um livro, Fé como Resposta. Quem já adquiriu esse livro aqui, Fé como Resposta? Tem uma galera aí que adquiriu. E eu trouxe aqui alguns exemplares, né? Eu vou falar pouco sobre o livro, porque eu já tive a oportunidade de falar aqui. Nesse livro eu escrevo um capítulo sobre fé e propósito, a essência do propósito. Só que o Senhor ontem me despertou a ofertar 3 livros na vida de uma jovem missionária. Ela me ligou ontem, ela está na Jocum. Eu lembro, na época que eu fazia faculdade, ela fazia psicologia e eu lembro que ela vendia lanche para poder fazer a obra missionária. Ela foi para o Nordeste, foi para alguns lugares, ela se formou em psicologia e Deus deu uma direção para ela ir para o campo missionário, só que dessa vez como instrutora. Então ela está em Minas, e em Minas ela está vivendo literalmente pela fé, porque ela está preparando jovens para ir para o campo missionário, jovens que eu sei que irão chegar em lugares que eu nunca vou chegar. Então Deus, nesse tempo, nesse ano, levou ela para esse acampamento lá em Minas, do Jocum, e ela está treinando jovens, preparando jovens, e literalmente ela está vivendo na dependência. Eu até questionei ela, falei assim: cara, você se formou psicóloga e você deixou de lado a profissão para você servir ao reino, é isso mesmo? Você não pensa em voltar para a área? Ela falou assim: Antoniel, esse era um dos questionamentos que eu tinha e uma das lutas que eu tentei fugir, mas não tem como fugir do chamado. E isso me impactou muito, e eu falei assim: cara, vou fazer o que eu posso fazer para te ajudar. Aqui é a obra dela, ela trata jovens, crianças no campo missionário, né? Jovens que passam por abusos, diversas situações. E aí eu vou ofertar 3 livros desse aqui na vida dela, para que ela possa custear os gastos que tem no campo missionário. Eu queria saber se tem alguém que quer adquirir um exemplar desse, um livro desse, para poder abençoar a vida. Oi? Isso. Se você quiser adquirir 3 livros desse aqui no final, tá bom? Eu vou estar ofertando na vida dela, ok? Então é só me procurar ali no final. Eu estou fazendo isso debaixo da autorização do pastor aqui, do pastor Glaucio. Eu pedi autorização a ele para fazer esse ofertório na vida dela. E se Deus tocar no teu coração para abençoar a vida dessa jovem que está no campo, me procure no final, que eu tenho certeza que você vai fazer parte daquilo que Deus está fazendo nesse tempo na nação. E quando eu vi isso, eu falei assim: cara, se Deus me levantou, não é sobre mim. Se Deus me levantou nesse tempo, é para que através da minha vida outras pessoas sejam abençoadas. E eu entendo que aquilo que Deus quer fazer na nossa vida não é sobre nós. É sobre outras vidas, é sobre outras pessoas. E o reino de Deus é muito maior do que aquilo que a gente pode imaginar, né, pastor? O reino de Deus, ele é maior, né? Então, eu tenho certeza que se Deus tocar no teu coração hoje para abençoar a vida dessa jovem, eu tenho certeza que você vai receber das bênçãos de Deus, daquilo que Deus tem feito através da vida dela. O Senhor colocou uma palavra no meu coração e eu queria pregar nessa manhã uma mensagem com o tema, Enraizados para frutificar.
enraizados para frutificar. E para isso eu queria pedir por gentileza a você que abra comigo em Colossenses, Epístola aos Colossenses, capítulo 2, versículo 7. Glória a Deus. Aleluia. Tenho certeza que Deus está nesse lugar, amém? É um culto de domingo, mas eu vou pregar como se eu estivesse numa manhã com Deus. O Richard deu a força, o Richard. Do jeito dele, né, Richard? Mas deu, é isso aí mesmo. Meu Deus. Eu não teria coragem de falar isso, mas ele teve. Deus sabe por quê. Aqueles que acharam, digam amém. A tradução ao meio da Revista Corrigida está assim: Epístola aos Colossenses, capítulo 2, versículo 7. Arraigados e edificados nele, confirmados na fé, assim como fostes ensinados, crescendo em ações de graças. Em outras traduções está assim: enraizados e edificados nele, crescendo em ações de graça. Feche seus olhos em nome de Jesus. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós estamos aqui nessa manhã, Senhor. Pai querido, o Senhor já tem falado aos nossos corações. De diversas formas o Senhor tem falado nessa manhã. E a minha oração, Pai querido, Pai amado, é que o Senhor continue falando. Que o nosso coração queime nessa manhã por mais de Ti, Senhor. Que haja fome, que haja sede, Deus. Existe um povo aqui que veio Te encontrar, Senhor. Eu creio que esse não é mais um culto, Deus, porque o Senhor se faz presente. E quando o Senhor se faz presente, milagres acontecem. Quando o Senhor está presente, a enfermidade precisa sair, o demônio precisa sair. Quando o Senhor está presente, o Senhor transforma vidas. Quando o Senhor está presente, o coração duro se quebranta. A unção que quebra o jugo está aqui nessa manhã. Teu Espírito está fluindo aqui nessa manhã, Senhor. Espírito Santo, usa a minha vida uma vez mais. Senhor, nessa manhã, que eu venha ser apenas um canal, Senhor. Que eu venha fluir nos Teus rios. Eu subi neste altar, Senhor, porque Tu me escolheste, Pai. Eu estou aqui porque o Senhor, Deus amado, tem me capacitado. Eu estou aqui porque as raízes do Teu Espírito Santo têm me sustentado, Senhor. Fala os nossos corações nessa manhã. Glorifica uma vez mais o Teu nome. Leva cativo o nosso pensamento à Tua obediência. Que os nossos corações, que os nossos pensamentos não fiquem vagando em outras coisas, ó Pai. Mas que os nossos corações nessa manhã estejam enraizados em Ti, Senhor. Que a nossa mente, o nosso coração nessa manhã esteja enraizado, Pai, em Ti, Senhor. Nós oramos por isso, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus queridos e amados irmãos, eu gostaria de pregar nessa manhã uma mensagem com o tema Enraizados para Frutificar. Mas antes de explicar os processos e esse contexto desse tema, eu queria dizer nessa manhã, e para você frutificar, você precisa primeiro estar enraizado. O apóstolo Paulo, quando escreve a Epístola aos Colossenses, ele escreve com uma grande preocupação, porque aqui está uma igreja que está começando, e esta igreja que está começando, ela está debaixo do ataque do gnosticismo. Esse ataque que dizia que Jesus, ele não veio em carne. Esse ataque que dizia que os discípulos, aqueles que aceitavam a fé, precisavam também aceitar a filosofia e aceitar os ritos da religiosidade do passado. Então o apóstolo Paulo, quando percebe isso, ele vai escrever essa epístola para que o povo entenda que a nossa suficiência está em Cristo Jesus. Então o apóstolo Paulo vai começar dizendo que Jesus é a imagem perfeita de Deus, expressão do próprio Deus. Ele veio em carne, mas ele também era Deus.
no versículo 4, ele ainda continua explicando: e digo isto, para que ninguém vos engane com palavras persuasivas, porque ainda que esteja ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, regozijando-me e vendo a vossa ordem e firmeza da vossa fé em Cristo. Como, pois, recebeste do Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, arraigados e edificados nele, confirmados na fé, assim como fostes ensinado, crescendo em ação de graça. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias vãs e sutilezas, segundo as tradições dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Ou seja, esses falsos mestres aqui estavam apresentando para esses irmãos um evangelho falsificado, um evangelho misturado com filosofias, um evangelho misturado com tradições. Então o apóstolo Paulo, vendo isso, ele está dizendo: arraigados e edificados na fé, crescendo em ações de graças, enraizados em Cristo. Porque a nossa fé, ela precisa estar firmada em algo. A nossa fé, ela precisa estar edificada em algo. Então, para que a nossa fé esteja edificada em algo, o apóstolo Paulo vai comparar a nossa caminhada cristã a uma raiz. A caminhada cristã é como uma raiz que se desenvolve para baixo. Como nós percebemos aqui na imagem, uma árvore gigantesca, só que a raiz de uma árvore sempre será maior que a árvore. Isso significa que, para Deus, mais importante do que aquilo que está por cima é aquilo que está crescendo por baixo. Mais importante para Deus não é aquilo que os olhos humanos podem ver, mas é aquilo que o céu pode ver. Então, raízes fala daquilo que o homem não vê, raízes fala daquilo que cresce para baixo. Mas enquanto está crescendo para baixo, está sendo firmado aquilo que vai crescer para cima. Os homens podem ver aquilo que cresce aos olhos, mas Deus está vendo a raiz. Mais importante para Deus não é o quanto você é grande pelo lado de fora, mas importante para Deus é o quanto você é grande por dentro. Mais importante para Deus não é o quanto você cresce diante dos homens, mas importante para Deus é o quanto você está crescendo diante dele. E esse processo de crescimento precisa ser respeitado. É por isso que a palavra do Senhor vai dizer que Samuel crescia diante de Deus e também crescia diante dos homens. Jesus crescia diante de Deus em graça e em reconhecimento, mas também crescia diante dos homens. O processo sempre será esse: primeiro você cresce em intimidade e depois Deus diz para você: eu vou te fazer crescer diante dos homens. Então as raízes falam da firmeza, e as raízes são importantes no nosso crescimento espiritual, porque essa igreja de Colossos está passando por um ataque, está passando por um vento de doutrina, mas o apóstolo sabe que eles estão arraigados daquilo que foram ensinados. Ele está dizendo: vocês podem estar em qualquer ambiente, você pode estar num ambiente de faculdade, de trabalho, mas a semente que Deus plantou no seu coração, ela continua germinando no meio desse ambiente. Você não vai ser abalado, você não vai largar Jesus por causa de mentiras, porque a verdade de Deus foi estabelecida dentro de você. Você precisa estar arraigados e edificados em Cristo Jesus. Enquanto o apóstolo Paulo está dizendo que nós precisamos estar enraizados em Jesus, ele está dizendo a fonte de onde vêm os nossos nutrientes, a fonte de onde vem o nosso sustento, até porque é da raiz, é justamente da raiz que vem o alimento da árvore, é justamente da raiz que vem a força que a árvore precisa. Deus está dizendo para alguém nessa manhã: ei, o ministério que eu dei para você não é maior que a raiz que eu dei para você, porque é a raiz que sustenta o teu ministério. Deus está dizendo para você: a força que eu dei para você caminhar está no joelho dobrado quando ninguém vê. O relógio se foi, mas aqui tem raiz. Então Deus, Ele é
observa o nosso desenvolvimento. E até que você possa frutificar, você vai passar por algumas etapas da vida. E até você chegar a uma raiz, até que você seja enraizados, antes de enraizar, você precisa saber que toda raiz um dia foi uma semente. Toda raiz um dia foi uma semente. E toda semente uma hora se torna uma raiz. E quando nós falamos de semente, eu me lembro de Mateus capítulo 13, quando Jesus Cristo ele se assenta e ele começa a falar uma parábola e ele diz: o semeador saiu a semear, e enquanto ele semeava, uma semente caiu à beira do caminho, e a outra semente caiu no meio das pedras, a terceira semente vai cair no meio dos espinhos, e a quarta semente vai cair em boa terra. Observe bem, o texto não está dizendo que o semeador semeou à beira do caminho. O semeador não semeia à beira do caminho. O semeador não semeia em terra com pedras. O semeador aprendeu a semear em terra boa. Mas o que eu acho interessante, até que nesse erro aqui, que aconteceu durante a trajetória do semeador, que ele está caminhando para o campo para semear, e as sementes estão caindo. O semeador está caminhando e a semente está caindo. Isto significa que não importa a terra, Deus sempre vai semear, não importa a terra que seja. Sabe o que significa? O evangelho que eu estou pregando aqui não é só para a terra boa. Deus não escolhe terra para semear. Deus, quando quer semear a boa semente, Ele semeia a boa semente. Mas o resultado não depende da semente. O resultado depende da terra que está sendo semeada. Este evangelho da graça é um evangelho para todos. É um evangelho para o caído. É um evangelho para o perdido. É um evangelho para a gente que o mundo olha e diz assim: não tem mais jeito, esse aí não vai dar em nada. Deus está dizendo para você nessa manhã: eu confiei em semear a boa semente da sua vida, não me importando com aquilo que os outros pensem ou falem. Oh, Espírito Santo de Deus, eu louvo a Deus, porque se eu estou aqui nessa manhã, é porque Deus resolveu semear na minha vida a boa semente. Se você está aqui nessa manhã, é porque a semente da palavra alcançou a sua vida. Quando eu observo o semeador semeando, eu entendo que todo semeador, ele só semeia quando a terra é boa. Por quê? Porque para a terra ser boa, ela precisa ser preparada. Para a terra ser boa, ela precisa ser arada. Para a terra ser boa, ela precisa ser limpa. Então, quando Jesus está falando da palavra do semeador, da parábola do semeador, e dizendo que tem semente que cai à beira do caminho, ele está dizendo assim: eu estou no meio da multidão, e eu não vou parar de pregar o evangelho, porque tem alguém que não quer, porque do meio daqueles que não querem, sempre tem alguém dizendo: eu quero mais de Jesus, eu quero mais da presença dele. Então Jesus está dizendo assim: mas o resultado da frutificação não depende apenas da semente que é lançada, mas depende da resposta que você vai dar à semente que foi lançada na sua vida. Eu sei, tem muita gente boa aqui que Deus levantou, tem muita gente que anda com a semente aqui, e a semente dos pregadores dessa igreja é semente boa, mas o que vai transformar a sua vida não é o quanto você tem ouvido a palavra, mas o que você faz com aquilo que você tem recebido da parte de Deus nessa manhã. O que vai mudar a sua história é a postura que você entrou aqui nessa manhã dizendo: não importa quem vai pregar, o que importa é a palavra que vai ser ministrada nessa manhã. Eu que entrei nesse culto nessa manhã, não como alguém que apenas quer participar do culto, ou como alguém que quer apenas ouvir. Eu entrei nessa manhã como alguém que quer comer da palavra e praticar a palavra. Então Jesus está dizendo: toda a terra, para receber a semente e dar frutos, ela precisa primeiro ser arada. E o que acontece na primeira semente? Cai à beira do caminho. A primeira
semente que cai à beira do caminho fala daquele tipo de pessoa que é superficial. Ela ouve a palavra da semente e Jesus começa a explicar: logo vem o maligno e rouba a semente que foi lançada. Porque enquanto nós estamos aqui adorando, enquanto nós estamos aqui exaltando o nome de Jesus, Satanás e seus algozes estão planejando roubar aquilo que Deus está entregando para você nessa manhã. São os roubadores de semente. E quando a palavra é lançada, ela cai numa terra superficial, ela não germina, ela não cria raiz. E por não criar raiz, Satanás vem e rouba aquilo que Deus derramou sobre a sua vida. A segunda semente é a semente que cai no meio das pedras. A semente que cai no meio das pedras, ela até tenta se desenvolver, mas o texto vai dizer que as perseguições e as calúnias acabam fazendo com que essa pessoa desista e seja parada pelas pedras à beira do caminho. E observe bem, nem toda pedra que nós vemos no chão é visível. Existem pedras que estão embaixo do solo. Eu não sei você, quando foi cavar o chão ou fazer uma obra em casa, já percebeu? Quando você começa a cavar o chão para fazer uma sapata, aí você está cavando, você está enfiando a alavanca, está cavando, aí de repente a alavanca pega numa pedra e a alavanca para. Por quê? Porque no local em que você estava cavando, você não estava vendo, mas tinha uma pedra ali tentando impedir o seu caminho. Sabe o que acontece? Existem muitas pessoas que não conseguem frutificar, porque existem pedras que o homem não vê, mas que Deus está dizendo assim: você precisa arrancar essa pedra do seu coração, porque esta pedra que está no seu coração está impedindo de Deus fazer aquilo que Ele quer fazer na sua vida. Porque semear é conosco, agora arrancar a pedra é uma responsabilidade nossa para viver o projeto de Deus na terra. Então o semeador continua semeando, e a segunda semente vai cair no meio dos espinhos. E esta semente que cai no meio dos espinhos, ela tenta se desenvolver, mas a Bíblia diz que ela é sufocada pelos espinhos ou pela raiz dos espinhos. Isto significa que a semente, ela é semeada, porém, por causa dos espinhos e da raiz dos espinhos, essa semente acaba sendo sufocada. E nós precisamos observar, e nós precisamos entender que existem muitas raízes venenosas que podem impedir da raiz da palavra de Deus se desenvolver na nossa vida. Nós precisamos observar e fazer uma autoanálise para que nós venhamos arrancar toda a raiz de amargura, porque a raiz de amargura, o que é? É a falta de confiança em Deus. A raiz de amargura começa a se desenvolver em nosso coração, e a Bíblia diz: tirai de vós toda a raiz de amargura, para que os outros não sejam contaminados. Porque a raiz de amargura se desenvolve em nosso coração, e quando a palavra de Deus é ministrada, esta raiz acaba sufocando a raiz da palavra de Deus. E a pessoa que carrega a raiz de amargura, não somente ela é contaminada, as outras pessoas que estão perto acabam também sendo contaminadas. Raiz de amargura no coração. E Deus está dizendo: a semente que cai no meio dos espinhos é sufocada e não se desenvolve. E aí Jesus vai continuar falando, e Ele vai dizer que a semente que cai em boa terra, ela dá frutos, muitos frutos, uns a 30, outros a 60 e outros a 100. Por quê? Porque dar frutos não depende de mim, dar frutos depende de uma ação de Deus. A minha responsabilidade é semear. Eu semeio na terra, eu preparo da terra. Agora quem vai fazer frutificar é o próprio Deus na sua vida. Então quando você planta a semente, você pode estar plantando nessa manhã, quem sabe, como o salmista diz, aquele que planta a preciosa semente, andando, chorando, voltará com certeza carregando seus moles. Então você planta a semente chorando, você planta a semente caminhando, e Deus está dizendo para você: a semente que você plantou, ela vai frutificar não em 1, mas em 30, em 60
30 e em 100 por 1. Sabe o que Deus está dizendo para você? Tudo que você faz no meu reino, eu não te devolvo em dobro, eu te devolvo em 30, eu te devolvo em 60 e eu te devolvo em 100 por 1. Sabe o que Deus está dizendo nessa manhã? Toda semente lançada com lágrimas, toda semente lançada com dor, Deus vai te devolver a resposta dessa semente 100 vezes mais. O Espírito Santo de Deus está falando com alguém nessa manhã. A resposta que o céu tem para dar para você é muito maior do que a dor da semeadura. A resposta que Deus tem para derramar sobre a sua vida é muito maior do que a sua semeadura aqui na terra. Escute isso. Uma mulher vai até Jesus e ela vai dizer assim: Senhor, o meu marido morreu e o teu servo, ele era um dos profetas. Aí o profeta vai dizer assim: declara-me o que é que tens em casa. Então ela vai dizer: a tua serva não tem nada, somente uma botija de azeite. Então ele disse: vai, entra na sua casa e fecha a porta, e pega vasos e enche a vasilha. E essa mulher obedece, e ela pega aquela vasilha de azeite que ela tinha pequena e consegue vasos com seus vizinhos. E todas as vezes que aquela mulher derramava o azeite sobre a vasilha, o azeite enchia os vasos. Ela colocava os vasos de lado e enchia de novo. Ela colocava os vasos de lado e ia enchendo de novo. E o azeite não parou, mas os vasos acabaram. Sabe o que significa? O teu nível de preparo vai determinar o nível de unção que vai vir sobre a sua vida. Deus está dizendo para alguém: é tempo de frutificar, mas você está preparando a terra para Deus derramar aquilo que Ele quer derramar sobre a sua vida. O teu nível de preparo vai determinar a unção que vai ser derramada sobre a tua vida. O Espírito Santo está falando com alguém nessa manhã: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias acharás. E quando você achar, reparte com 5, reparte com 7. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias você vai achar. Sabe o que o semeador está fazendo? Ninguém, irmão, semeia pão. Você já viu alguém comprando um pão para semear? Ninguém compra pão para semear. O que o semeador está fazendo? Ele está olhando para a sua semente, e ele não vê a sua semente agora, mas pelos olhos da fé. Ele olha para a sua semente e já enxerga o pão. Então ele está lançando o pão sobre as águas, não olhando a semente, mas olhando o resultado daquilo que o céu vai fazer na terra com a semeadura que ele está lançando. Deus está convidando você agora a parar de olhar com os olhos da terra e começar a enxergar a sua semente com os olhos do céu. Deus está dizendo para você: se você está se preparando para aquilo que Deus te prometeu, comece a ver a sua promessa se cumprindo na sua vida. Comece a ver a frutificação acontecendo sobre a sua vida. Então, a frutificação, ela vem da parte de Deus. Mas nós precisamos estar preparados para receber daquilo que o céu tem para a nossa vida. Então a semente, ela vai significar a palavra de Deus. Lucas capítulo 8, versículo 11. Esta parábola significa: a semente é a palavra de Deus. E é a palavra de Deus que transforma a vida do ser humano. É a palavra de Deus que muda o cenário. É a palavra de Deus que liberta. É a palavra de Deus que transforma. Lá em Jeremias capítulo 20, versículo 9 e 10 diz assim: mas se digo que nunca mais mencionarei o seu nome, nem falarei o seu nome, a sua palavra arde como fogo em meu coração, é como fogo em meus ossos, estou cansado de contê-la, é impossível. Jeremias queria parar de profetizar, Jeremias queria parar de pregar, ninguém dava ouvido à mensagem que ele levava, e ele dizia: eu vou parar, mas ele dizia: eu não posso. Por quê? Porque a tua palavra, ela é como fogo, ela está ardendo de dentro para fora, ela arde nos meus ossos, é impossível conter, é impossível conter. Quando Deus coloca uma semente no seu coração, essa semente vai dar frutos. Tem gente aqui querendo lutar contra a semente que Deus colocou
colocou no coração. Mas Deus está dizendo nessa manhã: a minha palavra é como um fogo dentro de você. E Ele ainda continua dizendo: a palavra do Senhor é como um martelo que esmiuça a penha. A palavra do Senhor é como fogo. O que é penha? Penha é uma pedra bruta e dura, difícil de mudar. Só que Deus está dizendo: a minha palavra, ela é como um martelo que esmiuça a penha. Parece que eu me lembro quando eu tinha 19 para 20 anos. Eu me afastei nessa faixa etária de idade. Eu me lembro que eu entrei num culto como esse, e no meu coração eu disse assim: hoje eu não volto para Jesus, hoje eu não aceito a Jesus. Eu me lembro que o pastor pregou uma mensagem incrível naquela noite, como Deus usou aquele pastor naquela noite. E no final do culto a luz acaba e o pastor diz assim: irmãos, quem quiser oração vem até aqui à frente. Eu fui até lá à frente. No final do culto o pastor colocou a mão no meu ombro e disse assim: filho, não é mais tempo de ficar no mundo, eu tenho uma obra na sua vida. Naquele dia eu levantei as minhas mãos para Jesus. A palavra de Deus, ela é como um martelo que esmiuça a penha. Teu filho pode estar dizendo: eu não quero Jesus. O teu esposo pode estar dizendo: eu nunca vou entrar na igreja. Mas enquanto você está aqui adorando, a palavra de Deus está chegando lá e está quebrantando com o Espírito Santo de Deus. A palavra de Deus, ela é lâmpada para os nossos pés, ela é luz para os nossos caminhos. A palavra de Deus, ela é a palavra do Senhor que purifica o caminho do jovem. É a palavra de Deus. Lá em Hebreus capítulo 12 diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e tem poder de penetração entre a alma, entre os ossos e a medula, e é apta para discernir as intenções do coração humano. Então, a semente é a palavra. E quando a semente é lançada, uma raiz começa a se desenvolver dentro de nós. E quando essa raiz começa a se desenvolver, os troncos começam a aparecer, o tronco começa a crescer. E quando o tronco cresce, a árvore começa a dar folhas e começa a frutificar e a dar frutos. Mas existe uma etapa de raiz para que você possa crescer e se firmar até se tornar uma árvore frondosa. Eu me lembro de Jó. Satanás chegou para o Senhor e disse: olha, ele te serve porque tudo que ele quer o Senhor dá. Ele tem filhos lindos, ele tem condição financeira boa, ele tem uma casa boa, ele tem muitos amigos. Mas permita uma coisa: permita que eu possa tocar em Jó, para você ver como que ele não te nega. O Senhor disse: olha só, vai lá, toca em Jó, só não toca na alma dele. A Bíblia vai dizer que Satanás tira tudo de Jó, Satanás arrebenta com Jó, até o ponto da própria esposa de Jó dizer assim: ei, amaldiçoa esse teu Deus e morre. Então ele vai responder: como falas, uma louca mulher? Nós recebemos o bem de Deus e não podemos também receber o mal do Senhor. Então Jó continuou firme, mesmo perdendo tudo. E a Bíblia vai dizer que para esse Jó, Deus restaurou tudo que ele tinha. E lá em Jó capítulo 14 está escrito assim: porque há esperança para a árvore cortada, ainda que se renove, e não cessarão seus renovos, e se envelhecer na terra a raiz, o seu tronco morrer, ao cheiro das águas brotará. É como se Deus dissesse para Satanás: Satanás, toca em tudo, só não toca da raiz, porque é da raiz que eu vou fazer ele voltar novamente. Tem gente nessa manhã que Satanás disse: tira a família dele para ver, tira o emprego dele para ver, tira tudo que ele tem, tira o cargo dele, tira a posição dele. Deus disse: tira tudo dele, só não toca da raiz, porque através da raiz, ao cheiro das águas, ele vai brotar nessa manhã. Deus está dizendo para alguém nessa manhã: para o homem já acabou, mas para mim eu toco e te levanto, é pela raiz, eu faço você. O Espírito de Deus vai fazer alguém brotar e florescer aqui nessa manhã. Há esperança para você. O médico disse: não tem mais jeito, mas Deus disse: ao cheiro das águas
águas do Espírito Santo. É o Espírito Santo que está jorrando aqui nessa manhã e dizendo para você: vai voltar a florescer, vai voltar a crescer. Satanás toca em tudo, mas não toca na raiz. As pessoas podem olhar para você e dizer: acabou para ele, mas Deus está dizendo: tem raiz aí, tem raiz aí. Deixa eu ver quem tem raiz nessa manhã. Deixa eu ver quem tem raiz nessa manhã. Orebaracala, bandeire marrai. Raiz. Ore pra calabandarabarras. Oh Espírito Santo de Deus. Saul foi escolhido rei, Davi também foi. E quando você olha para a história dos dois, eu já estou terminando aqui, você percebe que existe muita semelhança. Mas existe algo que Davi tem que Saul não tem. A Bíblia diz lá em Apocalipse 19: eis aí o leão da tribo de Judá. Saul tinha tudo. Davi pecou, Saul pecou. Davi venceu guerras, Saul também venceu. Davi era bom batalha, Saul também era. Davi era de gentil presença, Saul também era. Só tem uma diferença entre os dois: a raiz. O leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. Quando o profeta chegou e falou assim: você pecou. Eu disse: pequei, mas eu só peço uma coisa: não retire de mim o Espírito Santo e não me lances fora da tua presença. Deus está falando com alguém aqui. O que diferencia você do mundo é a sua raiz. É aquilo que Deus plantou dentro de você. Quando Arão foi escolhido para ser sacerdote no deserto, Datã, Coré e Abirão se levantaram contra Arão. Deus mata, Deus abre a terra e morrem 250 pessoas. Depois a rebelião ainda continua e se levantam 15.000 pessoas contra Moisés e Arão, dizendo: você escolheu Arão porque é teu irmão, mas eu também posso ser escolhido. Então Deus mata 15.000. E depois Deus faz algo diferente. Deus fala assim: tá bom, vocês estão dizendo que Arão não foi escolhido. Arão, não fala nada, fica calado, porque agora eu vou propor algo novo. Cada um traga o seu bordão, cada um traga um ramo de oliveira, de amendoeira. As 12 tribos trouxeram um ramo de amendoeira seco e levaram até a presença de Moisés. Moisés pegou o ramo, colocou diante da arca do testamento. E quando Moisés colocou diante da arca, no outro dia, os 11 gravetos estavam secos. Sol de Arão floresceu no meio do deserto e deu amendoeiras. Era Deus dizendo: o que confirma o teu ministério não é o quanto você prega. O que confirma o teu ministério não é a sua aparência, mas são os frutos que eu faço brotar na sua vida. São os frutos que eu faço brotar no meio do deserto. Aí Deus vai dizer mais, eu já estou terminando. Deus vai dizer assim: pega a vara de Arão que floresceu, não joga ela fora não. Pega a arca, e a arca simbolizava a presença de Deus. Aonde a arca dava, Deus estava. Aonde a arca se movimentava, a glória de Deus se movimentava. Coloca o pão, coloca o maná dentro da arca, coloca também a tábua da lei dentro da arca, coloca o copo de ouro dentro da arca. Mas tem uma coisa também: a arca simboliza a minha presença, mas coloca também a vara de Arão que floresceu dentro da arca, porque a minha presença vai caminhar junto com os frutos. Deus está dizendo para você nessa manhã: existem frutos para florescer, mas existe a presença de Deus também para você carregar. Você vai ter frutos, mas também vai carregar a glória de Deus nessa manhã. É a glória de Deus que testifica a respeito de você. Não é o quanto você prega, não é a faculdade que você fez, não é os contatos que você tem, mas é os frutos que Deus está dizendo. Os frutos falam ao teu respeito. Fique de pé comigo em nome de Jesus.
Existe presença de Deus nessa manhã para a sua vida, mas também existem frutos para confirmar aquilo que Deus derramou sobre você. A presença de Deus está aqui nessa manhã, e Deus está dizendo para você: os frutos irão aparecer, mas no tempo certo os frutos irão aparecer. Por muitas das vezes nós queremos os frutos no nosso tempo, mas Deus está dizendo: existe um tempo determinado para você frutificar. Mas enquanto você não está frutificando, a semente já foi lançada na terra, a semente já está germinando, a semente já está florescendo, enraizando, e no tempo certo os frutos irão aparecer. Os frutos da vara de Arão que floresceu, elas ficavam dentro da arca, não dava para ver os frutos, mas eles estavam dentro da arca, que era carregada pelo sacerdote. Tudo que você precisa, Deus já colocou dentro de você. Tudo que você precisa, Deus já colocou sobre a sua vida. Agora, para você frutificar, você precisa tomar uma decisão, porque não adianta apenas ser lançado a semente, você precisa estar enxertado na videira que é Cristo Jesus. Porque não basta apenas dar frutos, Deus quer que você permaneça frutificando. E para isso, por muitas das vezes, nós precisamos tomar uma decisão. Qual decisão? De dar um passo além para Jesus. Porque qual é a diferença da multidão para os discípulos? Jesus falou sobre a parábola da semente, a multidão não entendeu, os discípulos também não entenderam. Mas o que diferencia a multidão dos discípulos é que quando os discípulos não entenderam a mensagem, eles foram até Jesus e deram um passo e disseram assim: Senhor, o que significa a parábola da semente e do semeador? Porque eles estavam no meio da multidão, mas eles não queriam apenas ouvir, eles queriam se envolver com Jesus. Então a diferença da multidão para o discípulo é que o discípulo, ele não se contenta apenas em ouvir, ele quer mais, ele tem fome e sede por mais. E é por causa disso que a vida deles foi mudada, porque enquanto mais você se dispõe a mergulhar em Jesus, mais Ele trata a terra do seu coração, para que você possa viver coisas extraordinárias. Então nessa manhã é manhã de decisão, e essa decisão é uma decisão muito particular, mas eu quero dizer uma coisa para você: se você hoje decidir dar um passo a mais para Jesus, você pode ter certeza que Ele vai transformar a sua vida. Os frutos é aquilo que Ele fez sobre você. Os frutos falam sobre a transformação que Ele operou na sua vida. Pode ficar tranquilo, se você der um passo para Jesus, a sua vida nunca mais será a mesma, porque o Espírito Santo de Deus, Ele pode transformar aquilo que o homem não pode transformar. A árvore pode ter sido cortada, mas ao cheiro das águas ela florescerá nessa manhã. Então eu quero perguntar a você nessa manhã, que entrou aqui nessa manhã e quer entregar e dar um passo além para Jesus, entregar sua vida para Jesus. Eu quero orar pela sua vida, nós queremos conhecer você. Você que ouviu essa mensagem e entendeu que o seu coração precisa receber a semente e frutificar. Você que entrou aqui nessa manhã e quer frutificar para Jesus, entregar a sua vida a Jesus, dar um passo para Ele, nessa manhã, uma decisão. Esse caminho aqui não é o caminho da vergonha, este caminho aqui é o caminho da honra. Toda pessoa que vem até aqui à frente, entrega a sua vida a Jesus, pode ter a certeza que não vai estar entregando a sua vida a uma religião, a uma placa de denominação. Você está entregando a sua vida para Jesus. É por isso que nós perguntamos se você quer dar esse passo, decisão, porque através de você, outras pessoas também serão transformadas, através dos frutos que irão germinar sobre a sua vida. Se você quer entregar a sua vida para Jesus, levante a sua mão assim comigo. Nós queremos orar por você nessa manhã. Você entrou aqui nessa manhã, o Espírito Santo já tem falado no teu coração, só que você por muitas das vezes questiona. Só que como Jeremias disse, a tua palavra é como fogo que arde nos meus ossos, eu já não posso conter. Não adianta você lutar contra aquilo que o céu quer fazer sobre a sua vida. O Espírito Santo nessa manhã está trabalhando no seu coração. O Espírito Santo nessa manhã, essa palavra fala sobre corações, essa palavra fala sobre transformação de coração.
E nessa manhã o Espírito Santo, Ele quer transformar a sua vida, Ele quer transformar o seu coração. Feche os seus olhos em nome de Jesus. Senhor Deus Todo-Poderoso, essa pessoa é livre para tomar esta decisão, Pai. Ela é livre, Senhor Deus, para entregar-se diante da Tua presença, Deus. Nós cremos que o Senhor trouxe essas pessoas até aqui. Nós cremos que essa manhã é uma manhã de transformação. Por isso, Espírito Santo, trabalha, Senhor. Trabalha nesse coração. Eu quero declarar em nome de Jesus que você é livre para tomar essa decisão. Não tem nada te prendendo. Existe alguém aqui que quer entregar sua vida para Jesus? É só você dar um passo até aqui à frente. Olhe para o seu lado, veja se tem alguém. Você não está sozinho nessa decisão. Você não está sozinho. Eu sei que o Espírito Santo está me tocando nessa manhã. Existe alguém que entrou aqui e você está relutando contra esse convite. Só que você sabe que o Espírito Santo te trouxe aqui nessa manhã. E através dessa decisão que você vai tomar, a sua vida nunca mais será a mesma. Se existe alguém aqui para entregar sua vida a Jesus e quer receber uma oração, levante as suas mãos assim. Queremos te conhecer. Isso. Glória a Deus. Deus te abençoe, pastor Glaucio.